Para falar sobre investimentos, devemos explicar alguns fatores que influenciam no mesmo, como é o caso da taxa Selic, que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa mais importante da economia brasileira, pois é um instrumento de política monetária que permite controlar a inflação e o nível de investimento do país. Além disso, ela tem o papel de uniformizar a taxa de juros de financiamento entre as instituições do mercado financeiro. Em relação a investimentos, o Tesouro Selic é oferecido pelo Tesouro Direto, considerado o investimento mais seguro da economia brasileira. Na poupança, o nível de rendimento também depende da Selic. Se for maior que 8,5%, a poupança tem rendimento de 0,5% mais a taxa referencial. Se for menor ou igual a 8,5%, a poupança rende o equivalente a 70% da taxa Selic do período. O orçamento público é utilizado pelo governo para planejar a utilização do dinheiro arrecadado pelos tributos, sendo esses taxas e impostos, por exemplo. É essencial para oferecer serviços e especificar gastos e investimentos do governo. Ela estima tanto quanto o governo espera arrecadar quanto as despesas fixas. Deste modo, com as despesas fixas estimadas, é possível acompanhar as prioridades do governo e o quanto o mesmo poderá usar para investir. Gastos do governo. Para entender melhor como funcionam os gastos públicos e como influenciam os investimentos, dividimos em 5 períodos para ter melhor compreensão sobre os gastos públicos historicamente no Brasil. Período de 1947 até 1956. O investimento público médio é de 3,65% do PIB. Há um esforço de elevação no final dos anos 1940, mas depois os investimentos começam a cair, atingindo 3% do PIB neste último ano. Período de 1957 até 1975. É o período de expansão mais prolongado do investimento público e que apresenta os maiores valores da série histórica, com grandes obras e ampliação das atividades empresariais no setor público. Inicialmente, o financiamento desses investimentos foi feito por endividamento do orçamento monetário. Período de 1976 até 2003. Ocorre forte queda do investimento público quando, no final dos anos 1990, observa-se menores valores da série histórica até então. Parte dessa queda representa uma reversão para a média de valores muito elevados nos primeiros anos. A partir dos anos 1980, a crise da dívida forçou uma expressiva revisão dos planos de investimento do governo. Período de 2004 até 2014. O esforço mais recente e sustentado de investimento público, em que em média foi de 3,53%, foi o período de criação do PAC e retirada dos investimentos das metas fiscais. A estratégia adotada entre 2004 e 2014 foi flexibilizar a regra fiscal para reduzir os constrangimentos de curto prazo e a sua expansão, mas existem vários gargalos macroeconômicos a serem resolvidos, como a seleção e a estruturação de bons projetos e dificuldades de execução das obras, problemas com os órgãos de controle e ambientais. Período de 2015 até atualmente. Período de ajuste fiscal com redução dos investimentos que atingiu os valores mais baixos de toda a série histórica. Em 2017, o investimento de todos os entes atingiu 1,8%. No atual contexto, a tendência é que os investimentos continuem em patamares muito reduzidos por bastante tempo. Ao analisarmos a imagem, percebemos que a dívida pública é de 1,5 trilhão, contendo nela o refinanciamento da dívida, que é basicamente emitir uma nova dívida para pagar as dívidas antigas. O governo rola dívidas porque não tem condições de pagá-las. Além dela, existe os juros, que é o que o governo paga pelo empréstimo de recursos. Em geral, o governo emite títulos da dívida com juros equivalentes à taxa Selic. E também temos as amortizações, que são as despesas com o pagamento do principal e a atualização monetária da dívida. Boa parte das amortizações é feita por refinanciamento de dívida. Agora vamos falar sobre déficit público, que é o nome que se dá com a relação na qual o valor total das despesas públicas é maior que o valor total das receitas públicas. Considerando-se nessa determinada relação os valores nominais, ou melhor, a inflação e a correção monetária do mesmo período considerado, o déficit público traz consequências negativas para o crescimento do país, pois impacta diretamente no progresso econômico, pois intervém na capacidade de investimento das empresas, bem como do próprio Estado. O atual governo diz que quando a gente diminui os gastos, a gente tem mais capacidade de ajustar as contas, né? Isso não é verdade. Tanto não é verdade que eles aprovaram a emenda constitucional 95, congelaram os investimentos públicos e o déficit aumentou.
no governo Temer. Né? Por que não é verdade? Porque ao contrário do que dizem alguns economistas liberais ou liberais fake na televisão, o orçamento do governo não é igual ao orçamento doméstico. Eu, quando gasto meu dinheiro, eu gasto meu dinheiro e ele não volta mais para mim. Da mesma forma tu quando gastas. O dinheiro do governo, quando ele é gasto, ele gera receita. E, portanto, as medidas que impedem que o governo invista são medidas que agravam a crise econômica e, por conta disso, diminuem a arrecadação, agravando, portanto, e não diminuindo o déficit público. Eu acho que nós temos alguns caminhos para percorrer. Um deles, de curto prazo, é o caminho da reforma tributária. Né? Por quê? Porque o Brasil cobra muito imposto dos seus pobres, da sua classe média, e não tributa os seus ricos e os seus milionários.